Deus permitiu o povo de Israel ser levado para a Babilônia. Devido o povo ser desobediente com Deus, o povo não dar ouvidos à voz de Deus, não querer cumprir o que Deus queria, Deus permitiu que eles fossem levados para a Babilônia. Aí a Bíblia fala que Deus já tinha marcado um dia para eles retornarem para a Babilônia, da Babilônia, e que eles iriam habitar novamente na terra deles, onde o Senhor já tinha preparado para eles. Só que primeiro eles teriam que suportar este processo. Eles teriam que suportar essas dores e essas dificuldades que eles mesmos causaram. Aí a Bíblia fala que Deus agora permitiu a cidade ser invadida, o templo ser invadido, os utensílios do templo ser levados, e daí por diante. Agora a Bíblia fala que o povo vai habitar na terra da Babilônia, e o povo entende da seguinte maneira: bom, nós vamos morrer aqui, nós vamos padecer aqui. Então, já que é para padecer, eu vou fazer o seguinte: eu vou formar família aqui. E aí a Bíblia fala que o povo de Israel tentou resolver um problema criando outro problema. Fala para a pessoa do seu lado aí, fala para assim: nunca resolva um problema. Nunca resolva um problema. Criando outro problema. Nós temos essa facilidade às vezes de querer resolver um problema e a gente vai lá e cria outro problema para resolver aquele problema que a gente criou. A Bíblia fala que eles agora vão se casar com essas mulheres. Uma parte deles que não foram levados para a Babilônia, que ficam lá em Jerusalém, que ficam na terra, tudo, Neemias vai chamar para a construção dos muros, está lá no livro de Neemias. Durante este período, a Bíblia fala que agora alguns exilados, eles vão voltar do cativeiro. Deus vai permitir que eles saiam do cativeiro. Agora já é o livro de Esdras. A Bíblia fala que quando o povo agora volta do cativeiro, olha que problema eles criaram. Eles estavam na terra do lado da Babilônia, estavam escravos, e lá mesmo sendo escravos, mesmo sendo longe de Deus, mesmo com dificuldade para adoração, a Bíblia fala que eles vão lá e se casam com mulheres estrangeiras. E o que eram mulheres estrangeiras? Mulheres que não adoravam ao Deus do céu. Mulheres que eram mais apegadas a uma imagem de escultura. Mulheres que não tinham temor de Deus. Mulheres que não tinham conhecimento de quem era o Deus de Israel. A Bíblia fala que esses homens vão lá e se casam com essas mulheres. Só que não era 1 ou 2, 3 homens. Era mais de dúzia, mais de dezenas, de centenas de homens casando com mulheres estrangeiras. Aí a Bíblia fala que agora eles voltam do cativeiro, e Esdras, que é o líder, o governador ali, uma espécie de sacerdote também da época, ele vai observar o comportamento dessas pessoas. E a Bíblia fala que Esdras percebe que o comportamento desses homens não era mais de adoradores. E o comportamento desses homens não era mais de homens tementes a Deus. E Esdras começa a observar qual é o motivo, qual é justamente este pecado que cometeram. E quando Esdras dá por si, ele percebe que é justamente porque se misturaram com mulheres estrangeiras. Glória a Deus, aleluia. É por isso que a Bíblia ela já fala que as más conversações ou as más companhias, elas corrompem os bons costumes. Porque se você anda com mentiroso, a tendência é você se tornar mentiroso. Se você anda com o sábio, a tendência é você se tornar sábio. Se você anda com a pessoa sem temor, a tendência é que daqui a pouco você também perca o temor. A Bíblia fala que Esdras começou a perceber que o comportamento destes homens estava errado. Que a postura deles não era mais de cristão, que a conduta deles não era mais de cristão. E aí que vem a preocupação dele, e aí que vem a humilhação dele. Porque ele percebe que este comportamento, esta falha, de alguma maneira faz parte da vida dele também. A Bíblia fala aqui no capítulo de número 9,
Ele vai chamar príncipes, ele vai chamar o povo com ele. E a Bíblia fala que ele vai orar, que ele vai clamar, que ele vai chorar na presença de Deus. Que ele vai chorar, vai lamentar e vai dizer: Senhor, como é que pode? Como é que pode? Nós já fomos levados para o cativeiro para corrigir um erro que nós cometemos. A gente vai entrar em outra prisão, achando que está melhorando e está piorando. Aleluia. A Bíblia fala que por conta disso, Esdras agora vai chamar o povo e vai reconhecer esse erro. Só que aqui, para nós entrarmos no capítulo de número 10, a Bíblia fala que agora Esdras ele vai fazer uma oração, e essa oração ela já é em público. A Bíblia fala que ele está fazendo uma oração em céu aberto, não é que ele está num lugar agora reservado. Ele vai orar em céu aberto e vai lamentar a Deus, sacrificar-se pela vida do povo. E a Bíblia fala assim, que Esdras começa a achar, presta bem atenção, Esdras começa a achar a solução de alguns problemas. Ele começa a encontrar a solução sem ele perceber, porque tem coisas que nós não percebemos que estamos fazendo, mas só por nós fazermos começamos a provocar o milagre de Deus para a nossa vida. Aleluia. A primeira coisa que Esdras fez para provocar o milagre, está aqui no versículo 1, a Bíblia fala que Esdras orava. Esdras fazia o que, igreja? Orava. A Bíblia fala que Esdras orava. Ele entendia que a melhor coisa de eu resolver problema não era eu agindo com a minha mão, ou eu agindo com o meu cérebro, ou agindo com a minha inteligência. É eu me prostrando diante da presença de Deus e buscando o direcionamento da presença dele. Esdras falou assim: eu já sei, eu não sei ainda como é que eu vou resolver esse problema, mas a primeira coisa que eu vou fazer é oração. E eu já quero declarar essa palavra sobre a sua vida. Quer começar a encontrar soluções de problemas na sua vida? Aprenda a fazer as coisas debaixo de oração. Seja para a família, seja no financeiro, seja no profissional, seja na área sentimental, seja na área que você quiser. Aprenda a ter uma vida de oração e relacionamento com Deus. Aleluia. A Bíblia fala que não bastasse orar, Esdras fazia confissão. Esdras fazia o quê? Confissão. Olha para mim, nos dias que nós vivemos isso é tão difícil de fazer, porque nós encontramos no altar, nós não estamos mais encontrando servo de Deus, nós estamos encontrando semideuses, que consideram-se como se eles nunca tivessem errado, nunca errassem, nunca falhassem, nunca pecassem. Nós encontramos na igreja hoje pessoas soberbas, e não é soberba porque tem alguma coisa, é soberba porque ela acha que ela nunca falha, que ela nunca erra. Mas a Bíblia fala que Esdras, o sumo sacerdote, ele encontrou o segundo problema aqui, para ele achar, aliás, ele encontrou a segunda ferramenta para achar uma solução para o problema. O primeiro foi orar, a primeira ferramenta, oração, e a segunda ferramenta, a Bíblia fala que Esdras fez confissão, dizendo assim: Senhor, eu reconheço os meus erros que eu cometo. Glória a Deus, aleluia. Repita comigo: quem reconhece e deixa, alcança misericórdia. Alcança misericórdia. Glória a Deus, aleluia. Eu creio. Esdras diz assim: Senhor, nós erramos. Se você ver no capítulo 9, ele vai falar a mesma coisa. Senhor, nós cometemos essa falha. Peraí, pastor, mas ele também fez isso? Não. Peraí, pastor, quem fez? O povo. E por que ele está fazendo isso? Porque ele estava entendendo o que é igreja, o que é família. Se dá certo para um, dá certo para todo mundo. E se tem problema com um, tem problema com todo mundo. Glória a Deus, aleluia. Esdras estava dizendo assim: a luta deles, Senhor, é também a minha luta. A prova deles é também a minha prova. Como é que nós vamos te adorar desse jeito? Aí a Bíblia fala que não bastasse ele orar e ele confessar. A Bíblia fala ainda no versículo 1 que ele começa a chorar prostrado diante da casa de Deus.
Preste bem atenção, a Bíblia fala que ele começa a chorar, a se prostrar aonde? Diante da casa de Deus. Esdras estava dizendo assim: eu posso ter o problema que eu tiver, eu posso ter a luta que eu tiver, mas eu já descobri o segredo para eu achar a solução. Como que é? Eu vou orar mais, eu vou buscar mais a presença de Deus, eu vou reconhecer que eu preciso dele, eu vou reconhecer que eu sou falho, e eu vou fazer mais uma coisa: eu vou para a casa de Deus me prostrar e buscar. Eu vou para a casa de Deus me prostrar e me buscar. Escuta aquilo que eu vou te falar: existem coisas que Deus já permitiu que um templo fosse construído e feito, porque Ele sabe que tem palavra que você não vai receber na escola, mas você vai receber aqui. Você não vai receber no ônibus, mas você vai receber aqui. Você não vai receber talvez no carro, não vai receber na faculdade, não vai receber talvez na empresa, mas na casa de Deus já tem algo reservado para a tua vida. É por isso que a palavra diz: eu alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É por isso que a palavra diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Por quê, pastor? Porque ali o Senhor ordena a bênção. Deus já está ordenando bênção sobre a sua vida nesta manhã. Aleluia, eu creio. Aí a Bíblia fala que ele chora, se prostra na casa de Deus. E a Bíblia fala que enquanto ele está orando, está falando com Deus, está chorando, está prostrado, a Bíblia fala que vai se aproximando pessoas diante dele. Se aproxima homens, mulheres e crianças. E não eram poucos homens. Gente, não eram poucas mulheres, não eram poucas crianças, era uma multidão que foi se achegando diante de eles. Aí a Bíblia fala que quando ele está orando, a Bíblia fala aqui no versículo 2, que um homem por nome de Secanias, ele toma a palavra, e ele diz: com licença, sacerdote, eu tenho algo para falar, eu tenho algo para declarar. O que é? Pode falar. Ele diz assim: ó, nós temos transgredido. Aqui eu já coloco outra vírgula. Peraí, temos transgredido como? Secanias não tinha casado com mulher estrangeira. Secanias não tinha feito. Sabe quem era que tinha feito? O pai dele e 5 tios dele era que tinha casado com mulheres estrangeiras. Não era ele que tinha feito. Só que ele entendeu o que era o espírito de liderança aqui de Esdras. Ele entendeu o exemplo do líder que ele tinha. Peraí, se o meu líder está falando que é o nosso problema, então eu também vou entender que é o nosso problema. Aleluia. A Bíblia fala que ele diz assim: peraí, se é o nosso problema, nós temos transgredido contra o Senhor nosso Deus. E olha o que ele diz aqui no versículo 2: casando com mulheres estrangeiras, dos povos de outras terras. Ele está dizendo assim: mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Ele está dizendo assim: meu líder, eu reconheço que nós erramos, nossos pais erraram, nosso povo errou. Nós fizemos alianças que não deveríamos ter feito. Nós se juntamos com pessoas que nós não deveríamos ter se juntado. Porque a verdade é que nem todo mundo teme ao Deus que nós tememos. A verdade é que nem todo mundo quer o Deus que nós queremos. Eu costumo dizer para minha esposa, para nós estarmos em oração atentos, para que nós entendamos quem são todas as pessoas que Deus permite se aproximar de nós. Porque tem pessoas que se aproximam porque querem adorar Deus, querem buscar Deus, querem glorificar Deus, é verdade. E a essas pessoas que nós temos orado, falando: Senhor, aproxima mais pessoas assim. Mas nós não somos iludidos, não podemos ser iludidos. Tem pessoas que vão se aproximar de você para te sugar apenas. Tem pessoa que vai se aproximar de você para te observar apenas e depois sair espalhando alguma coisa particular sua. Quem está entendendo essa palavra nessa manhã? Tem pessoas que vão se aproximar de você e ela não tem o mesmo temor ao Deus que você tem. Ela não tem o mesmo respeito por Deus que você tem. Para você, a casa de Deus é santa. Para ela, é só mais um local. Para você, a ceia do Senhor é importante. Para ela, é só um pão e um suco.
importante. Aleluia. Glória a Deus. Dessa maneira. Repita comigo, eu só posso Eu só posso fazer aliança fazer aliança com alguém com alguém que Deus, fala para mim, que Deus que Deus quer tratar. quer tratar. Se Deus não quer tratar, Se Deus não quer tratar, se a pessoa não quiser ser tratada, se a pessoa não quiser ser eu tratada, não posso fazer aliança. eu não posso fazer aliança. Glória a Deus. Aleluia. Quantos estão entendendo essa palavra? Aleluia. Glória a Deus por Jesus. Não tem como. Pastor, mas a Bíblia fala para nós irmos por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. É claro que fala, e nós vamos. Só que você lembra que fala depois que quem crer e for batizado será Salvo. e quem não crê. Glória a Deus. Aleluia. Eu e você que controla quem crê e quem não crê. Não. Nosso papel é pregar. Nosso papel é tentar ajudar todos, mas nós Glória não a Deus, vamos aleluia. conseguir. Perceba que Jesus não é iludido, irmão. Jesus não era iludido. Jesus, ele curava pessoas, ele libertava pessoas, mas ele andava com os seus discípulos apenas. Ele só andava com os seus discípulos. Glória a Por quê? Deus. Porque ele sabia que era deles que ele estava tratando, era deles que ele estava querendo, era eles que ele ia poder discipular, ministrar. A igreja, ela vai ter tipo de pessoas diferentes. Dentro da igreja, uma igreja dessa aqui, ó, com 30 lugares, ela vai ter pessoas diferentes, perfis diferentes. Vai ter os que são discípulos, que seguem o que o pastor, que a pastora orienta, que vai ali de obediência, não é com a gente, é obediência com a palavra. Vai ter os discípulos, vai ter as pessoas que são apenas membros, que vai dizer assim, não pastor, eu quero ficar na igreja, mas eu não quero compromisso com nada. Não me chama, não pede para eu trazer nenhum copo descartável, eu não quero compromisso. E vai ter os simpatizantes. Quem são os simpatizantes? Que vai vir, vai embora. Vai vir, vai embora. Vai vir, vai embora. E se você não tiver maturidade para você entender cada perfil de cada pessoa, você fica tentando se matar por quem é simpatizante, mas ele não tem aliança com você e você está tentando querer ter aliança com ele. Ele não quer compromisso com você, mas você quer compromisso com a vida dele. Ele não quer compromisso com o seu pastoreio, mas você fica tentando cuidar da alma dele. Deus está falando assim, não, eu quero essa pessoa só para ser simpatizante. Ela vai vir, vai cultuar, vai talvez ajudar, mas vai embora. Ela vai vir, vai cultuar, vai ajudar, mas talvez vai embora. Quantos estão entendendo essa palavra nessa manhã? Deus está nos dando direção aqui nesta manhã para essa igreja. Deus está nos dando direção. Esdras chega e se levanta, e Secanias vai lá e fala isso para ele, ó, nós pecamos, mas ainda é possível, ainda tem jeito, ainda tem solução. Então aprenda isso nesta palavra, não há nada que tenha acontecido de forma errada que Deus não possa te ajudar a consertar e fazer dar certo. Aleluia. A Bíblia fala que ele chega para Esdras e fala assim, agora pois, façamos aliança com o nosso Deus. Olha o que ele fala, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e seus filhos. Eles vão despedir quem, gente? Mulheres e filhos. Não, vocês estão lendo a mesma Bíblia que eu, né? É a mesma Bíblia, né? Eles vão despedir quem? Mulheres e seus O filhos. que vocês entendem que é despedir aqui? Manda embora. Só pagar. Quem aqui já ouviu falar de casamento comunitário? Quem aqui já ouviu falar? Como que é casamento comunitário? Vários casais. Um monte de casais se juntando todo mundo. E divórcio comunitário, já ouviu falar? É o da Bíblia. Vai acontecer um divórcio comunitário. Glória a Por isso Deus. que eu falei para vocês, vigia para não escandalizar. Ele fala assim, ó Esdras, nós estamos dispostos a fazer o que tiver que ser feito para corrigir o erro que nós cometemos. Esdras olha assim, como é que é? Nós estamos aqui hoje querendo fazer uma aliança com Deus, no versículo 3, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor e dos que tremem a mandado do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. Você pode olhar e falar assim, peraí pastor, peraí, mas Deus não é Deus de casamento? É claro que é. Pastor, mas Deus não é Deus de família? É claro que é. Mas Deus não é Deus de amor? É claro que é. Só que o próprio Deus sabia que esta aliança ia colocar a vida desses homens em jogo. Olha que tenso isso. Aí a Bíblia fala que eles estão dispostos. E olha o que eles dizem, porque
sempre só para o pastor, né? Sempre só para o pastor. Olha o que ele fala: levanta-te, pois, esta coisa é da tua incumbência. Você é quem vai fazer o divórcio comunitário. Como é que é? Não é, a gente não pode simplesmente chegar e divorciar. Precisa de algum juiz, algum líder para declarar um divórcio. É da tua incumbência. E nós seremos contigo, fala para assim, e nós seremos contigo. Nós vamos te obedecer no que o Senhor mandar fazer. Aí ele vai falar para ele assim: ser forte e age. Lembra que eu falei no começo sobre o tema da pregação? Que transformações, existem grandes transformações que exigem grandes decisões. Fala aí comigo: para viver grandes transformações, é preciso tomar grandes decisões. A Bíblia fala que Esdras tem que chamar todos eles. Eles precisam se juntar entre eles e sair vendo cada caso de quem, cada caso de quem, cada caso de quem. Porque não era só despedir as mulheres, não era simplesmente mandar embora, precisava saber o que cada uma precisava e repartir a parte de cada uma, porque elas eram estrangeiras, nem eram daquela terra. Ia mandar cada uma delas voltar tudo para suas terras, ia pegar os filhos delas, ia voltar tudo para suas terras. Olha que sério isso, gente. E aí a Bíblia fala que Esdras agora tem que chamar os príncipes, os líderes, para ajudar ele a organizar isto. E ele vai organizando isso, e a Bíblia fala que no texto não vai dar tempo de meditar versículo por versículo, mas a Bíblia fala que 4 pessoas, quantas pessoas eu falei? 4 pessoas vão se opor a isso, dizer: não, peraí, não, nós não vamos obedecer. E aí a ordem é clara: ou você faz o que todo mundo está fazendo para você viver o que todo mundo está vivendo, ou não tem como você ficar aqui. Quem recusar, a ordem falava assim: quem recusar obedecer vai perder toda a riqueza, vai perder parte da terra, vai perder parte da herança e vai ter que ser despedido daqui também. Olha que sério isso. Aí a Bíblia fala que eles agora vão ter que orar, eles vão ter que buscar. Versículo 5 fala assim: então Esdras se levantou e ajuramentou os principais sacerdotes, os levitas e todo Israel, de que fariam segundo esta palavra, e eles juraram. Esdras falou assim: vocês estão dizendo aqui para mim de boca, se é verdade que vocês vão obedecer o que Deus está mandando vocês fazerem, que é se despedir dessas mulheres estrangeiras, então vocês têm que jurar, todo mundo aqui diante de Deus, diante do povo, diante de mim, para eu saber que é verdade. E eles vão lá e juram para nós: estamos falando sério, nós estamos dispostos a fazer escolhas difíceis para vivermos grandes milagres, nós estamos dispostos a fazer escolhas difíceis para vivermos grandes milagres. Aí versículo 5 fala assim, versículo 6: então Esdras se retirou da casa de Deus e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasibe, e lá não comeu pão, nem bebeu água, porque pranteava por causa da transgressão dos que tinham voltado do exílio. Esdras saiu da casa de Deus, foi para a casa de outra pessoa, lá não comeu pão, lá não bebeu água, faltou de jejum. Eu estou jejuando, eu estou buscando a presença de Deus, eu estou clamando a presença de Deus, pelo que o povo fez, essa transgressão. Aí a Bíblia fala assim: fez ele passar pregão, ou seja, fez ele passar uma lei por todo Judá, por Judá e Jerusalém, a todos os que vieram do exílio, que deviam ajuntar-se em Jerusalém. Aí agora eu vou trazer para você o que está acontecendo nos dias de hoje acerca da nossa igreja, para que nós vivamos o sobrenatural de Deus, o milagre de Deus na nossa vida, tanto individualmente como coletivamente. A Bíblia está dizendo aqui nesse texto da seguinte maneira: existem alianças que nós fazemos, e quando eu falo de aliança, não é necessariamente com pessoas. Tem pessoas que é aliançada com o pecado, tem pessoa que é aliançada com a preguiça, tem pessoa que é aliançada com a derrota, tem pessoa que tem uma aliança com a maldição da família, tem pessoa que tem uma aliança com a maldição hereditária, tem pessoas que têm uma aliança com a pobreza, tem pessoas que têm aliança com a miséria.
Então não necessariamente é com pessoas. Aí a Bíblia fala que agora Esdras, que é o líder deste povo, ele vai trazer para eles algumas soluções que fazem o povo prosperar, a vida de uma pessoa mudar. Primeiro ele fala sobre oração, como eu já disse aqui. Depois a Bíblia fala que ele vai falar sobre confissão. É confessar, é reconhecer que você não pode, que você não faz, que você não é, que quem faz é Deus, que quem pode é Deus, que quem é Deus. É reconhecer que você não é nada sem Ele, que você precisa da presença dEle, que você peca sem Ele e precisa até dEle até para perdoar os seus pecados. Aí depois Esdras dá uma terceira lição aqui, dizendo sobre sempre estar prostrado na casa de Deus. Ele está falando assim da importância de não sair da casa de Deus, da importância de não deixar de estar prostrado na casa de Deus, de não deixar de buscar a casa de Deus. Aí depois, a quarta lição, Esdras fala aqui sobre preparar pessoas. Percebe que Secanias, ele vai lá e fala na mesma linguagem que Esdras. Ele não pecou, mas ele fala como Esdras, nós pecamos. Então a Bíblia está falando assim para nós: aprenda a preparar uns aos outros, aprenda a preparar, para nós aprendermos a nos preparar. Pastor, mas por que o Senhor está falando isso? Como é que o Senhor está falando e nós estamos em 5 pessoas, mas para Deus 5 pessoas pode gerar 30 pessoas, para Deus 5 pessoas pode gerar 100 pessoas, porque a Bíblia fala que Deus faz uma pessoa gerar por 100. Olha o que a Bíblia fala, que uma pessoa Deus faz prosperar por 100. Então através de uma pessoa aqui nesta igreja, Deus pode impactar Barueri, Carapicuíba, este estado de São Paulo inteiro. Aí ele fala sobre preparar a pessoa, capacitar a pessoa. Depois ele fala que esta pessoa que vai preparar, não é preparar por preparar, mas é para falar a mesma língua, é para falar na mesma direcionamento. Qual é o direcionamento hoje para a nossa vida aqui? É adorar a Deus, é buscar a Deus, é glorificar a Deus, é enchermos essas cadeiras, é a mesma língua. Agora se eu estiver aqui pensando assim, nossa, a gente está aqui na igreja, mas acho que a gente poderia ficar lá na frente do Barbosa conversando, acho que a gente poderia parar com a igreja e ficar na calçada conversando da vida dos outros. Aí a gente está num foco diferente. Agora quando está no mesmo foco, a Bíblia fala que o próprio Secanias fala assim: ó, Esdras, nós estamos dispostos a te obedecer. Aí Esdras vai lá e faz ele jurar. E o que é jurar? É honrar com a sua palavra, é jurar, é declarar a sua palavra. Quando você tem a sua palavra por penhor, quando você tem a sua palavra como a coisa mais importante do que o cartão de crédito, mais importante do que o dízimo, mais importante do que a oferta, mais importante do que o seu carro, é a sua palavra. Quando você declara com a sua palavra, dizendo: nós estamos juntos, nós vamos sofrer o que tiver que sofrer, vamos fazer o que tiver que fazer, mas Deus vai dar vitória para a nossa vida. Aleluia, eu creio. Aí a Bíblia fala que ele vai agora falar com a palavra dele, irmãos, vai falar com a palavra dele. Aí a Bíblia fala que Esdras agora vai chamar ele, vai dizer assim: vocês então vão me ajudar a resolver o problema. Por quê? Porque o problema é grande, o problema é muito enorme. Vai ter mulher que tem filho recém-nascido, vai ter mulher que tem filho já adolescente, vai ter mulher que o filho dela ainda é uma criança, e a gente vai precisar resolver a causa destas pessoas para que elas possam ir. Mas não saia falando mal do nosso povo, não saia falando mal do nosso Deus, não saia falando mal da nossa fé. E mesmo assim, diante deste sacrifício, a Bíblia fala que Esdras ensina eles a estarem todos decididos a viver este grande milagre, a viver esta grande transformação e a fazer este grande sacrifício. Deus estava dizendo assim através de Esdras: eu quero que vocês retirem toda aliança que não me agrade e comece a ter aliança comigo, porque eu vou fazer uma coisa nova acontecer. O Senhor está dizendo nesta manhã para a nossa vida: eu farei uma aliança nova com vocês para trazer o milagre da transformação. Levante a mão em nome de Jesus. Senhor, ajude a tua igreja nesta manhã a entender a tua palavra, ajude a tua igreja nesta manhã a compreender a tua vontade e ser obediente a tudo aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Aleluia. Mas pastor, era difícil porque era um divórcio.
Tem pessoas que até pensam assim, pastor, mas eu já tenho pecado de estimação, pastor. Eu já sei que eu tenho pecado, que todo sábado eu tenho que cometer esse pecado. Pastor, eu já tenho pecado, que toda noite eu tenho que cometer esse pecado. Pastor, como é que o senhor vai falar que agora eu tenho que divorciar do meu pecado? Pastor, eu já sou casado com ele faz anos. Ele dorme comigo, acorda comigo. A Bíblia fala que tinha uma mulher que passou 18 anos encurvada, porque tinha um demônio que morava nas costas dela, 18 anos. É o nascimento de uma criança até a fase adulta, sim ou não? E tem vezes que tem pessoas que têm pecado de estimação, que o pecado já está, e está te impedindo de viver algo novo na presença de Deus. Aleluia. Aí a Bíblia fala que agora Esdras vai se prostrar, orar, buscar Deus, adorar o Senhor, preparar pessoas para falar a mesma língua. Aí a Bíblia fala que vai ter pessoas que não queriam obedecer, mas aí Esdras fala, nós precisamos obedecer, porque é a vontade de Deus, e a vontade de Deus, a obediência a Deus, vai nos trazer sacrifício. Diga comigo, obedecer a Deus, também é fazer sacrifício. Pastor, mas eu fui numa igreja e me ensinaram que o sacrifício já foi feito na cruz, que o preço já foi pago lá na cruz, não tem mais o que fazer. Você que pensa, o mesmo Jesus que subiu na cruz por mim e por você, falou: aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O mesmo Jesus. Ainda bem que ele não deixou nem Pedro falar, nem Paulo falar, senão ia dar escândalo. O próprio Jesus falou assim: eu vou subir na cruz, eu vou pagar o preço pela salvação de vocês, mas vocês também vão pagar o preço pelos milagres e a vitória que vocês querem viver na vida. Fique de pé em nome do Senhor Jesus, que nós vamos orar nesta hora, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Olhe para a pessoa do seu lado aí e pergunta para ela: tem coragem? Ela tem coragem de se divorciar do pecado hoje? Ela tem coragem de quebrar a aliança errada hoje? Quem tem coragem aí, irmão? Tem coragem? Tem coragem? Talvez, olha, que eu estou falando para você, você vê que pai tem coragem, talvez essa aliança, talvez é com o melhor amigo, com a melhor amiga. Talvez a aliança é justo com um parente que fala assim: eu te amo, eu vou te ajudar em tudo, mas está sugando a sua espiritualidade, você não consegue ter comunhão com Deus. É por isso que o Senhor está falando: faz um sacrifício, me ama acima de qualquer coisa, e deixa que eu vou cuidar das tuas coisas, eu vou cuidar dos teus. Deus está dizendo essa manhã: faz um sacrifício, me ama acima de qualquer coisa e deixa que eu cuido daquilo que é importante para você. E calamanara sus, calamanara séria. Faz um sacrifício, mandara séria. Me ama acima de qualquer coisa, calara suminarai, e deixa que eu vou reservar o que é melhor para você. Faz o sacrifício, me ama acima de qualquer coisa e deixa que eu já tenho preparado o que é melhor para você. Faz o sacrifício, alacara, mandara séria, darai. Você não precisa, irmão, você não precisa de alianças que não provém de Deus, você não precisa de alianças que não agradam a Deus, você não precisa de alianças que o Senhor não quer, você não precisa desse tipo de aliança. É por isso que nesta manhã o Senhor está mandando esta palavra para mim e para você. É por isso que nesta manhã o Senhor está mandando essa palavra para mim e para a tua vida. É por isso que nesta manhã o Senhor está mandando esta mensagem ao nosso coração, para que você quebre toda e qualquer aliança que não agrada a Deus, para que você quebre toda e qualquer aliança. Deus já tem falado para você o que Ele quer de você, Deus já tem mostrado para você o que Ele quer de você, Deus já tem feito seu coração ferver. Você sabe que tudo que eu estou falando, seu coração já tem ardido, você já tem tido alguns direcionamentos da parte do Senhor, e Deus está mandando dizer para você nesta manhã: ei, eu falei com você, eu ardi seu coração, eu mandei esta palavra para confirmar o que você precisa fazer, e fique em paz, porque eu serei contigo, eu te darei sabedoria, eu vou te dar da minha graça. Vem aí, encalar a séria, mandar a súria, uma aliança nova com Deus, e esta aliança vai marcar a tua vida, vai marcar a tua história. Deus
dizendo: você ainda não viveu o que eu tenho para você viver. Você ainda não viveu. Você ainda não viveu, nem falar a sério, mandar a súria, porque o que eu tenho para você é bem maior. O que eu tenho para você é bem melhor. Mas pastor, fazer aquilo ia doer, aqueles homens ia doer. Imagina comigo, irmão, nesta oração. Imagina comigo homens que já tinham se apegado. Imagina comigo homens que já estavam anos. Imagina comigo homens que já estavam apegados àquelas crianças, apegados às suas esposas, já estavam habituados com ela. Mas o fazer algo fora da vontade de Deus é a mesma coisa que errar. Fazer qualquer coisa sem a direção de Deus vai dar ruim do mesmo jeito. Então é melhor obedecer ao Senhor do que sacrificar a tua salvação. É melhor obedecer ao Senhor do que sacrificar a sua salvação. Senhor, eu oro para que o Senhor dê forças ao teu povo nesta manhã. Fazer escolhas não é tão simples quanto parece. Tomar decisões não é tão simples quanto parece. Tomar decisões não é tão simples quanto parece. Senhor, eu orei a Ti nesta manhã e o Senhor me revelava esta palavra para trazer à tua igreja. Deus, em nome de Jesus, fala, Espírito Santo, com cada um conforme precisam entender esta palavra. E nos ajuda, Senhor. Senhor, eu quero neste altar quebrar toda e qualquer aliança que não provém de Ti. Toda e qualquer aliança de pecado, toda e qualquer aliança de desobediência, toda e qualquer aliança, Deus, que haja na minha vida que não tenha te agradado, eu aceito trocar ela pela comunhão com o Senhor. Eu aceito abrir mão dela, meu Senhor, para viver o que o Senhor tem para a nossa vida neste lugar. Eu aceito, Senhor, sacrificar toda e qualquer aliança para viver o que o Senhor tem neste lugar. Tem novidade para este lugar, tem novidade para esta igreja. Tem novidade para este povo, tem novidade de Deus. Ele calará sobre mandaragai. Ele mandará sobre ela, mandará sobre ela, venderá, mandará sobre ela, mandará. Ele mandará sobre ela, tem novidade de Deus para a sua vida, irmão. Aleluia. Tem novidade de Deus para a sua vida. O sacrifício, ele é difícil, fazer abrir mão de coisas é difícil, mas Deus é com você, Deus é com você. O mesmo Deus que revelou esta palavra é o mesmo Deus que vai te dar graça. É um processo. Eu termino esta mensagem dizendo a você que é um processo. Não é simplesmente que eles chegaram, mandaram embora, não, eles tiveram que entrar no processo dolorido, mas eles venceram. Eles venceram. Eles venceram. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Levante suas mãos aos céus e diga em nome de Jesus: nesta manhã eu estou recebendo força para fazer o que tem que fazer. Diga: eu estou recebendo sabedoria para fazer o que tem que fazer. Amém? Com a sua mão levantada, eu quero que você direcione para as 3 pessoas aqui na igreja e fala para assim: ser forte e age. Fala para ser forte e age. Ser forte e age. Vamos aplaudir o Senhor.